Bonjour, bonjour Brasil, bonjour alunos, bonjour a todos. E hoje a nossa aula de História para o oitavo ano vai ter como tema central a Revolução Francesa. Esse tema é um dos grandes temas da história da contemporaneidade e é um marco, né, da história tradicional que trata sobre a desconstrução de um mundo que não existe mais. Ou será que existe? Mas vamos lá. Antes de nós falarmos sobre a Revolução Francesa, é muito importante que nós entendamos que existem outras revoluções tão importantes quanto a Revolução Francesa, porém, como eu disse, a história tradicional tem como privilegia esse fato, né, como sendo um dos marcos da sociedade, da história da sociedade ocidental cristã. Porém, temos a Revolução do Haiti, que foi também maravilhosa, nós temos outras revoluções, a revolta da cabanagem no Brasil, que é um tema muito importante do século XIX, mas enfim, existem outras tantas revoluções, tantas revoltas que não foram mencionadas, né? Não são mencionadas comumente ou não têm o devido destaque na historiografia, mas isso está mudando. Porém, vou seguir no tema aí que me cabe hoje, que é a Revolução Francesa. Como todos sabem, eu sou apaixonada pela França, sou apaixonada pela cultura, pela arte. Por quê? Porque a França é o celeiro da, do iluminismo, né? O berço do iluminismo, é o berço das revoluções, é o berço de muitas transformações sociais, é, que nós usufruímos das mesmas até hoje. É claro que a França não é um lugar perfeito, que existem os contrastes, que existem problemas sociais, problemas com relação à colonização, enfim. Mas vamos falar dos aspectos positivos, né? Então, antes de nós começarmos a falar sobre a história da Revolução Francesa, nós vamos falar um pouquinho, vamos voltar um pouquinho no tempo. Vamos falar dos fatores que antecederam a Revolução Francesa. No final do século XVII, né, o monarca que sobe ao trono é Luís XVI, né, meados do século, desculpa, Luís XIV, o Rei Sol, que é o símbolo da monarquia absolutista. Então a França, no momento em que ocorreu a Revolução Francesa em 1789, vivia sob um regime monárquico absolutista, na qual o soberano centraliza todos os poderes, é o centro do universo. Ele centraliza o poder, ele centraliza as decisões, ele centraliza tudo. Né? E é um representante de Deus na Terra. Assim diz a mitificação do rei, né? A personificação do rei. Luís XVI era um grande estadista, né? Porém valorizava muito essa essa ideia, né, absolutista da grandiosidade, enfim. Então, um dos grandes feitos, né, além dos processos de colonização que ele deu início, o rei Luís XIV vai construir, né, um dos símbolos da monarquia absolutista francesa, que é o Palácio de Versalhes, na cidade de Versalhes, que fica em torno de 60 quilômetros da cidade de Paris. Então ele vai tirar o governo, né, que milenarmente se concentrava ali na cidade de Paris, e vai levar para para Versalhes. Isso é um marco. Quando você chega em Versalhes, né, quando você chega na frente do Palácio de Versalhes, existe uma frase que foi escrita no período napoleônico, que é toda a glória do povo francês. Né? Tem uma iconografia bem bonita ali. E então, porque o Palácio de Versalhes, ele é o símbolo da grandiosidade do povo francês, desse período, né, da monarquia. Porque quando nós estudamos feudalismo ou estudamos monarquias, enfim, nós estudamos o modelo francês, porque a historiografia, né, no qual nós, historiadores da atualidade, somos formados, tem como base as escolas francesas. Então, nós vamos estudar os modelos franceses e vamos passar para os modelos franceses. Como eu disse agora há pouco, o processo historiográfico está mudando. E isso também se deve às escolas francesas, né, que trouxeram essa perspectiva de transformação das escolas historiográficas e a percepção de muito mais elementos a serem
estudados, analisados pelos historiadores, do que somente um dos grandes heróis, dos grandes personagens, ou daquilo que já foi pré-estabelecido. Então, o Palácio de Versalhes, ele é o símbolo do absolutismo, né, a sua grandiosidade, com a sua decoração repleta de ouro e afins, mas também é o retrato da opressão de um povo, né, porque quando você tem esse olhar social e crítico, você percebe, você analisa que para aquela construção ter sido, existir, houve muita opressão, muita exploração da mão de obra dos camponeses, do povo. Então toda a glória do povo francês, né, está ali realmente, né, toda a riqueza, todo o sangue e suor do povo francês está materializado ali, e ele é um dos grandes símbolos quando nós falamos do absolutismo, quando falamos de monarquias, esse é um dos grandes símbolos, né, concretos disso, né, desse processo. E também, né, quando falamos do absolutismo, logo nos remetemos ao grande rei Luís XIV, que é conhecido como Rei Sol, assim ele se auto-intitulava. Eu aposto que ele era leonino, porque eu sou o Rei Sol, eu sou, né, o poder sou eu, o Estado sou eu. Então, no século XVII, né, a França ela vai ter um processo de expansão, ela vai ter um processo próspero, né, ele vai vivenciar um período próspero, e assim vai se dando o tempo, né, as coisas vão acontecendo assim, e Luís XIV ele vai levando, né, o governo, ele é um grande estadista, é um grande rei, ele foi preparado para isso, né, a sua vida toda e tem, os elementos da sua personalidade necessários para ser um grande estadista. E assim ele toca a França até a sua morte. O seu sucessor já não é tão hábil quanto ele e acaba é, criando problemas, né, políticos, problemas sociais e econômicos para a França, porque assim, às vezes sabe quando tem aquela história de quando o gato sai, o rato faz a festa? É mais ou menos isso. Ninguém tinha coragem de enfrentar Luís XIV, né? Por conta da sua imponência, do seu poder, dos seus atributos políticos, né? E articuladores. Ninguém tinha coragem de meter um louco com ele, não. Ninguém tinha coragem de ir lá e enfrentar o, o Rei Sol. Vai que ele lança um raio de sol na gente, deixa a gente sério. Mas, enfim, quando nós tratamos com os outros, né, aí já não é mais a mesma figura, nós vamos ter as disputas políticas, a unificação, todo mundo queria ser o sucessor, então nós vamos entrar nessas batalhas pelo poder, pelas batalhas políticas que enfraquecem o poder. Um país mal administrado vai ser um país que vai ter finanças ruins. Corrupção, meus amores, sempre existiu e sempre existirá. Porém, existem estadistas que são hábeis, né, e que são inteligentes ao ponto de saber que precisam ter uma personalidade forte, ter carisma para gerenciar governar, né, e, e criar um período próspero. Agora, quando o estadista ele não tem a inteligência emocional, nem a governamental para tocar um país, para governar um país, ele vai começar a meter os pés pelas mãos e vai começar a destruir todo um trabalho que o seu antecessor empregou. Né? Então aí começam a entrar as dificuldades, porque primeiro tem a questão do enfraquecimento político, porque quando existem disputas internas pelo poder, todo mundo quer ser o rei, próximo rei sol, você vai ter um enfraquecimento, não tem uma unidade. Né? E às vezes para você ser rei, o camarada tem que ter, não só ser sucessor, mas você tem que ter postura, você tem que ter pulso, né, para governar e se fazer respeitar e ninguém querer tirar uma com você, não. Agora, quando existe a disputa pelo poder, todo mundo quer ser o rei, e essas pessoas que querem ser o rei não têm uma postura, não têm uma postura forte, aí a coisa vai tomando outra proporção. E além do fato de que muitas vezes esses monarcas eles eram aconselhados
por pessoas que também não sabiam o que estavam fazendo, ou que tinham intenções escusas. De repente, o camarada queria que desse tudo errado para que pudesse alguém vir e ser o salvador da pátria. Não é o Sassamutema, mas vamos ver quem é. Então, depois desse período próspero, fecundo do Rei Sol, que é personificado pela imagem de Rei Luís XIV, e aquela imagem bonita que tem nos livros de história, Luís XIV lá, que nós analisamos, né? Quando nós analisamos os elementos, a figura de um monarca, nós analisamos um quadro de Luís XIV, que está lá imortalizado nos seus aposentos no Palácio de Versalhes, ele belíssimo, todo com a sua indumentária real, né? Mas poderia ser um outro rei também, né? A gente precisa quebrar esses padrões, por uma hora a gente precisa fazer a leitura de um rei africano, de um outro rei aí, para a gente perceber as diferenças ou as semelhanças entre essas duas figuras. Então, depois desse período próspero de Luís XIV, a França, quando ele falece, a França vai entrar num período não tão bacana, né? E a coisa vai começar a perder o foco. Não vai entrar no período de crise automaticamente. Então, o seu sucessor vai começar a comprar coisas, vai começar a não fazer as divisões da receita de como deveria ser, porque a receita francesa ela não era bem administrada, ela não era bem dividida. Né? E quando isso acontece, meus queridos, o que vai acontecer? Quem que vai sofrer com isso? Os mais ricos, que era uma parcela muito pequena da população francesa, ou os mais pobres, que era a sua maioria? Para a gente entender, vou até pegar aqui, ó, a nossa linda Torre Eiffel, dá para ver aqui, ó. Vamos pensar que é um triângulo, vamos pensar na população francesa. Ok? Já no meu parque Dorian. A pessoa pensa que é artista. Vamos pensar o seguinte: que essa ponta aqui, que é a torre, a parte superior da torre, ela representa. A gente vai usar. Vou usar a Torre Eiffel aqui, que está nas minhas mãos. Olha como eu sou chique, eu tenho a Torre Eiffel nas minhas mãos. Eu tenho Paris aos meus pés. Ficou legal assim. Tá? Para mostrar a divisão social francesa. Ok? Então vamos supor que a sociedade francesa estava dividida como na Idade Média, tá? Usamos a pirâmide para mostrar, para representar essa divisão social. Então, aqui nós temos o primeiro estado, né, na torre aqui, na base da torre, bem pequenininha, uma pequena parcela da população fica aqui, tá? Que seria a nobreza. A nobreza. Deixa eu olhar aqui, uma coisa, tá? Aqui ficaria a nobreza, aqui no mirante da Torre Eiffel. E aqui, até aqui essa parte, nós vamos. Tá muita gente aqui. Aí daqui até aqui, nós temos o clero francês, tá? A igreja, os representantes da corte. E esse restante aqui, né, daqui para baixo, nós temos todo mundo na França, tá? Ou nós temos a burguesia, nós temos a grande burguesia, os pequenos burgueses, nós temos camponeses, servos, trabalhadores urbanos, enfim, todo mundo, camponeses, tudo que está aqui, tá? E aí, para sustentar esse Estado, então a gente está pensando na sociedade, né, dividida em estados, estratificada, que é resquício da sociedade medieval, porque pensem bem, nós estamos na Idade Moderna, tá? Século XVIII, porém, a sociedade francesa ainda vivia a sombra, ou tinha muitos traços da sociedade medieval, né? Então, o clero e a nobreza, elas estavam unidas, né, nas divisões, nos estados superiores, né, no primeiro e no segundo estado, e eles eram sustentados pelo povo francês. Ou seja, os burgueses, os nobres, a nobreza e o clero não produziam absolutamente nada, que é um resquício da, da Idade Média, e existem escritos, eu não vou me lembrar o texto, mas existe uma passagem de um
um monge da Idade Média, que ele autenticava a, o estado, né, a condição de cada um dentro da sociedade francesa. Então, ele dizia que Deus havia feito uma seleção, que a nobreza, eles foram escolhidos por Deus para proteger os demais através da cavalaria, através do exército, das guerras. Então, os nobres lutavam e protegiam os demais membros da sociedade. Então, eles tinham um papel importante. Então, eles não podiam trabalhar, produzir nada, porque eles estavam ali a, a todo instante preparados para defender, através do exército, dos soldados, o povo francês ou o povo qualquer, os camponeses, os servos, etc. Os monges, o clero, Deus os escolheu, Deus os trouxe para a terra, os fez clérigos para rezar. Então, a função social dos clérigos era rezar, orar, tomar conta da alma dos outros. E os pobres, né, os camponeses, o terceiro estado, o povão, a galera, Deus os escolheu para sofrer, porque eles vieram para o mundo para trabalhar. E ainda, o pensamento medieval dizia para os pobres, dizia para os camponeses que aquele sofrimento ia ser compensado no reino dos céus. Então, quanto mais se sofre na terra, mais alto grau você estará no céu. Esse é um pensamento medieval que ainda no século XVIII perdurava na França, porque a França era uma sociedade ainda com elementos modernos, mas que trazia com desculpa aqui, ó, dou uma confusão. A França, no século XVIII, ainda, século XVIII, mesmo estando no período da modernidade, né, na modernidade, trazia intrínseca na sua formação social elementos da Idade Média. Então, essa estruturação da sociedade francesa no século XIX, nobreza, clero e povão, né, e povo, servos, camponeses, trabalhadores, burgueses, essa composição é uma composição trazida, né, que permanecia da Idade Média. Né? A questão do rei ser o representante de Deus na Terra, essa divisão, essa função de cada um dentro da sociedade. Então, isso são elementos medievais que continuavam na sociedade francesa. Então, o povão sustentava a nobreza. E a nobreza ela estava dividida, ainda a nobreza de espada, né? E a nobreza agrícola, né? A nobreza do campo. Então tinha a galera e os cortesãos. Os cortesãos era a galera que estava ali próximo do rei, que frequentava o métier, que estavam sempre nas festas e tal, aquela coisa toda. Aí nós temos aquela nobreza da espada, a galera que era, né, que pertencia ao pessoal do exército, né, do exército francês, que tinha uns postos militares e tal, e tinha a nobreza agrícola, né, a nobreza rural, né, que eram aquelas que tinham grandes propriedades de terra, que produziam alguma coisinha, mas expropriando a mão de obra dos servos, né, logicamente, né, que eram os senhores, né, os herdeiros dos senhores feudais, que continuavam a explorar os pobres miseráveis servos que viviam nos campos franceses, né? Produzindo queijos maravilhosos. Olha lá. Então, assim, esse era o contexto, né, social. Então, a gente tem que entender primeiro essa parte da sociedade, como é que a sociedade francesa estava dividida, então que vocês entendam. Só que nessa terceira camada, né, no terceiro estado, não tinham só camponeses, não somente os trabalhadores rurais. Existia uma classe que estava cada vez mais em ascensão, os burgueses. A burguesia. A burguesia, ela é metida, gente, ela não gosta de ser comandada por ninguém. Os burgueses, entre a burguesia, rodavam umas ideias iluministas. Então, os burgueses, eles estavam muito ansiosos para, não só para crescer economicamente, porque vocês imaginem, esses burgueses, eles têm dinheiro,
tem educação, tem instrução, tem tudo, mas eles não tinham poder político, eles não tinham visibilidade, eles não tinham decisões. Então, para eles, nada adiantava ter o que eles possuíam, porque eles não tinham direito político, eles não tinham ascensão, eles não tinham participação política na sociedade francesa. Eles continuavam como os outros. Eles eram os menos explorados, eles eram aqueles que exploravam os pobres e que eram explorados, porque os pobres eram explorados duas vezes, explorados pelos burgueses e explorados pelos nobres e pelos clérigos. Então, os burgueses eles não aceitavam essa condição e eles começaram a se articular para poder pleitear direitos políticos, tá? Então, vamos começar a pensar nisso daí. Então, as ideias iluministas, como eu venho dizendo que sempre quando eu começo a introjetar, a introduzir esse assunto dentro da formação dos alunos, eu sempre falo para eles, a partir de hoje, a partir do momento que você conhece o iluminismo, você pode ter certeza que tudo que vem depois desse período, depois desse momento da historiografia da humanidade, depois do desenvolvimento das ideias iluministas, toda a sociedade ocidental ela tem elementos do iluminismo. O iluminismo vai influenciar praticamente todos os movimentos sociais, vai estar envolvendo as questões econômicas, enfim, progressistas, vão estar relacionadas ao iluminismo. Até hoje, no século XXI, nós fazemos debates iluministas, principalmente referente a essa situação que nós estamos vivendo aí, né? Vacina, não vacina, ciência, não ciência, razão, emoção, religião. Só lembrando que os iluministas, eles pregavam a razão, mas eles eram religiosos. Eles só diziam assim, a ciência e a razão podem caminhar juntas. Né? Enfim, então os burgueses, eles eram iluministas, né? Eles não eram iluministas, eles tinham ciência dos ideais iluministas e eles queriam nada mais, nada menos que ter os mesmos direitos da nobreza. Tudo bem? Então, esse é o contexto da organização social francesa. A França tinha várias colônias, tinha colônias na América, tá? Também era beneficiada pelo sistema colonial. Porém, depois de Luís XIV, a França ganhava assim, vamos colocar em grosso modo, tá? Fazer uma proporção numérica, ganhava 100, tinha um PIB anual de 100 milhões, 100 milhões, sei lá, de francos. E gastava 250, 300 milhões. Sei lá. Então, veja bem, existia um déficit, tá? Então, por mais que eles explorassem as colônias, né? Por mais que eles explorassem o povo, essa conta nunca ia fechar. Então, né, a gente precisa entender que quando nós tratamos de agricultura, né, é uma aposta no futuro, porque você não pode depender, né, de jogar todas as suas fichas ali. Por quê? Porque pode ser que tenha alguma alteração climática, pode ser que surja um outro alimento, um outro produto que seja mais consumido que aquele que você produzia. Enfim, existem variações, né? Então a França tinha suas ilhas, as suas colônias no Caribe, né? Vivia de explorar o açúcar das Antilhas, né? Mas vocês sabem, como eu disse, mercadorias e futuros têm tendências a serem, né, incertas, então não dá para apostar só nisso. A França tinha um território no Canadá, que hoje no atual território do Canadá. Enfim, então as coisas estavam indo, porém, no início dos anos 1770, o mundo vai passar por um problema climático e que vai agravar a situação na gloriosa França, linda, maravilhosa do nosso coração. Então, nós vamos ter, né, o que antecede a Revolução Francesa. Nós vamos ter essa questão da influência do iluminismo, que circulava entre as camadas burguesas e também todas as camadas sociais francesas, né? Os pobres e afins, porque a nobreza também tinha contato com essas ideias, tá? Nós temos um problema sério de uma crise climática
muito profunda também, que vai afetar a produção de alimentos na França. Nós vamos ter a crescente desigualdade, tá? Social e econômica na França. Existe uma desigualdade na distribuição da renda, enfim, uma desigualdade generalizada. Nós vamos ter também uma grave crise econômica que vai se aplacar, né, dentro do Estado francês no início do século, né, desculpa, da década de 1770, e a coisa vai indo. Nesse momento, a França, para piorar, ela vai se engendrar aí, vai se meter na Guerra dos Sete Anos contra a Inglaterra, sua rival milenar, tá certo? Sai como perde a guerra e, além de perder o dinheiro que tinha investido, o dinheiro que não tinha investindo nessa guerra, ainda tem que pagar uma indenização para a Inglaterra. Aí o bicho pega, hein, gente? A coisa tá feia, né? Uma produção agrícola ineficiente, uma crise climática, uma má administração econômica que aumenta cada vez mais a dívida do país, né? Essa desigualdade social gigantesca, porque as pessoas, a estrutura social é medieval, mas as pessoas já não são mais as mesmas da Idade Média. Então a gente vai ter esses conflitos aí. A mentalidade está mudando por conta do iluminismo, né, do século das luzes. A gente, né, que o século XVIII é o grande século das luzes, então as pessoas já não são mais as mesmas. Elas estão começando a pensar aí sozinhas. As desigualdades sociais, a grande crise econômica, a fome, a morte, porque, gente, crise, ó, uma crise climática, não produziram legal. Fome, morte, violência, guerra, conflito. Iluminismo, a galera não suportava, já estava mudando a sua postura enquanto cidadão, né? Se é que podíamos chamar essas pessoas de cidadãos, porque elas não eram consideradas cidadãs. E aí, em meados do século, em 1776, os Estados Unidos, que era uma colônia inglesa, ela vai se tornar independente e vai criar uma república baseada nos ideais iluministas. Aí, meu gente, isso aí, a Revolução Americana é um dos grandes exemplos, um evento motivacional para todos os camaradas que viviam aí no mundo, ansiosos, ardentes pela revolução, né? E eu falo que no Brasil também tivemos a Inconfidência Mineira, nós vamos ter vários momentos assim, em toda a América, em todos os lugares onde existiam colônias, lugares em que as pessoas queriam a sua liberdade, né? Nós vamos ter a Revolução dos Malês, a Revolta dos Malês, enfim, inúmeras, né? Que vão, a Revolução do Haiti, da Ilha de São Domingos, que são impulsionadas por essa Revolução Americana, né, a Revolução Estadunidense, que vai mostrar que é possível se tornar independente, é possível romper e é possível criar uma república baseada nos preceitos iluministas. Então, tudo isso vai ser o barril de pólvora para o estouro da, da Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa, ela é muito interessante, é uma das que eu mais gosto de falar, que eu agora vou falar desse episódio, porque em 1789, na cidade de Paris, existia um mercado peixeiro, não sei se existe ainda, e ali mulheres trabalhavam como elas limpavam os peixes, né? Os homens pescavam e a função delas era limpar e, enfim, fazer todo o beneficiamento do peixe para que ele fosse vendido para o consumo. E aí, crise, depois da Guerra dos Sete Anos, depois de todas essas pressões, todos esses problemas, o governo francês apenas aumentava os impostos. Aqueles que não pagavam os impostos, aqueles que discordavam, aqueles que fizessem qualquer coisa, eles eram encaminhados para Bastille, né, sem um julgamento justo, eram presos. Então, pessoas que não pagavam impostos eram presas com pessoas que tinham assassinado alguém. Olha que legal, né? Bem, bem interessante. Então, existia essa pressão toda aí, né? Então, num determinado dia lá do verão francês, em junho, né, de 1779, as mulheres que trabalhavam ali, as peixeiras,
famintas, revoltadas, cansadas de todas essas atrocidades e afins, elas saem marchando com as suas facas, facões, suas peixeiras, suas lanças, tudo que elas utilizavam ali no seu dia a dia, e caminharam até Versalhes, né? E invadiram o Palácio de Versalhes e foram decapitando, dando peixeirada, olha a faca, foi fazendo isso aí, foi fazendo todo o rebuliço, né? Até chegar, né? Elas não queriam matar o rei, não, porque na mentalidade delas, a bagunça no Estado estava daquela forma porque o rei estava em Versalhes. Se ele tivesse em Paris, se Paris ainda fosse o centro do problema, né, se fosse o centro do governo, o rei ia ver o que estava acontecendo e ele não ia deixar. Por que, que Versalhes era arrumadinho e em Paris estava aquela bagunça? Na cabeça do imaginário popular, tudo isso era porque o rei não estava sabendo o que estava acontecendo. Mas se o rei estivesse em Paris, ele ia saber o que estava acontecendo e aquilo ali nunca mais ia acontecer. Isso é um resquício daquelas histórias de cavalaria, daqueles romances, né, que permeavam a Idade Média, que o rei ia ser o salvador da pátria, tal, tal, tal. E aí elas invadem Paris, elas vão decapitando soldado daquela galera toda, desde a entradinha, desde a calçada do palácio, ela sobe a rampa, invade os portões e sai decapitando. Vai matando todo mundo e pega o rei e a rainha, agora já é Luís XVI, o neto de Luís XIV, a rainha Maria Antonieta, coitadinha da Maria Antonieta, e aí, né, porque a mulher é assim, né? Pessoal, muitas das coisas que falam sobre Maria Antonieta é em verdade, porque como fala, é culpa da imprensa marrom, porque a galera gostava de fazer um jornaleco lá, dizer que ela era pervertida, que ela era abusada. Ela era insatisfeita, gente. Ela era uma mulher infeliz, pobrezinha, coitada da Maria Antonieta, né? E, enfim. E quando a gente começa a estudar, a gente vê que o diabo não é tão feio assim quanto parece. E aí, essas peixeiras, elas fazem toda essa devassa ali, arrancam o rei e a rainha, levam para Paris. E aí, minha gente, é assunto para a próxima aula, que aí eu vou contar na próxima aula o que aconteceu a partir do momento que Luís XIV e Maria Antonieta voltaram para Paris pelos braços das fortes né, e as Amazonas de Paris, né? Que é chiquetérrimo. Mas é isso, pessoal. Eu agradeço mais uma vez a, a atenção de vocês. Obrigado. É sempre um prazer estar com vocês e é muito interessante falar sobre a Revolução Francesa. Tá bom? Um abraço a todos, espero que tenham gostado e até a próxima aula. Não se esqueçam de se inscrever no canal, que falta pouquinho para a gente atingir um número de inscritos suficientes para a gente realizar o sorteio e meus adorados e amados alunos ganharem um livro. Se você, que não é meu aluno, quiser fazer uma doação de um livro ou apoiar essa minha iniciativa em prol da leitura, é só falar comigo que aí a gente faz combina aí um jeito de você nos ajudar, tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula, com a graça das Amazonas de Paris.